Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Jack Brandão. Mais uma vez estamos aqui no canal Imagens em Foco. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho extremamente interessante, extremamente legal. Nós vamos falar sobre um movimento de resistência que aconteceu com alguns jovens na Alemanha na época do nazismo. Mas para isso eu quero lembrar uma outra história. Eu quero falar para vocês agora. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer o chamado mito da caverna. Sim, aquele mito que foi contado por Platão, em que ele dizia que havia uma caverna e muitos homens eram acorrentados pelo pescoço e todos eram acorrentados virados por uma parede. E essas pessoas, elas enxergavam o mundo simplesmente pela sombra do mundo da caverna que estava fora. Então havia a luz de fora, as pessoas passavam lá fora e todo aquele reflexo batia na parede e eles acreditavam que o mundo fosse aquele reflexo, aquele simulacro. De repente, um jovem sai da caverna, consegue se libertar e vai para fora. Fica com os olhos ofuscados, mas ele enxerga o mundo e vê que o mundo era muito diferente daquelas sombras projetadas na parede. Ele, tão alegre, tão feliz, ele corre para os amigos dele e fala: pessoal, nós não estamos enxergando o mundo como é. O mundo é muito diferente, o mundo é muito mais lindo. Venham todos para fora. O que aquelas pessoas acorrentadas fizeram? Simplesmente chamaram-lhe de louco. Quiseram matá-lo, quiseram destruí-lo. A nossa história começa mais ou menos assim. Antes de nós continuarmos, eu pediria para que vocês dessem um like já nesse vídeo. Inscrevam-se, pessoal. Por favor, na boa, pessoal. Quebrem o galho aí. A gente está precisando de inscrição. A gente quer continuar e a gente precisa muito disso. Quebrem o galho. Assinem, sinalem o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de começarmos, vamos rodar a vinheta. Jovens, grande parte deles, participaram dos movimentos nazistas, porque eles acreditavam, eles estavam inseridos dentro daquela situação, e para eles era algo normal. Era um momento de você se descontrair, de você encontrar os amigos, e de uma forma não tão indireta, mas diretamente, ser levados à ideologia nazista. Só que é óbvio que, ao crescer, eles começaram a questionar certas coisas, certas ordens, vamos dizer assim, do nazismo. O pai de dois desses jovens, o Hans e a Sophie, ele não aceitava a participação desses jovens nesse movimento inicial da juventude hitlerista. Ambos acabam entrando mais para frente na universidade e começam a descobrir todas as atrocidades que os nazistas estavam infringindo às pessoas. Isso de modo especial com a lei que tirou todos os direitos dos judeus, os direitos civis dos judeus. Daqueles jovens, o Hans Scholl, o Alexander Schmorell, Christoph Probst e o Willy Graf eram todos estudantes de medicina. E, como tal, eles eram obrigados a participar do exército, da Wehrmacht, no corpo de saúde. E muitos deles juntos foram para a frente oriental, ou seja, para a região da Rússia, da antiga União Soviética. E lá eles realmente tiveram, se eles possuíam ideias, entre aspas, avançadas, se eles haviam saído da caverna, como nós havíamos falado, aquela experiência fez com que eles realmente abandonassem e lutassem contra aquela situação. Porque lá eles presenciaram exatamente as barbáries
que o movimento nazista levava às populações que haviam sido invadidas, né? Como os poloneses, como os soviéticos, os russos naquele momento. Dessa maneira, após essas experiências traumáticas na frente oriental, não se pode esquecer que nós tivemos a Batalha de Stalingrado, que praticamente o exército alemão foi destruído. Então eles acreditavam que, por meio de panfletos, ou seja, não se pode esquecer, pessoal, que não havia WhatsApp na época. Não havia mensagens, tudo era escrito. Então eles faziam pichações nas paredes da universidade, eles faziam pichações nas paredes das ruas, e eles enviavam, eles escreviam panfletos mostrando, denunciando, falando o que estava acontecendo, porque eles acreditavam que grande parte das pessoas da Alemanha não sabiam o que estava acontecendo, porque muitos não sabiam realmente, efetivamente, o que estava acontecendo. As grandes violações dos direitos humanos, as pessoas, os grandes massacres, os assassinatos em massa na Polônia, na antiga União Soviética. Então eles começavam a mostrar isso, levando as pessoas a mudar, a lutar, a resistir contra aquele estado aquela própria situação. Para isso eles citavam exemplos da Bíblia, passagem dos filósofos antigos, passagens de Goethe, de Schiller, que eram grandes poetas da cultura alemã, buscando com que as pessoas realmente saíssem de sua letargia. Então era algo que eles começavam a questionar. Não só esses jovens, como outros jovens começam a entrar no grupo e começam a fazer o quê? A distribuir panfletos. Inicialmente, a distribuição desses panfletos se deu na cidade de Munique. Eles faziam o quê? Eles pegavam panfletos, eles rodavam em mimeógrafos, grande parte de vocês nem sabe mais o que é mimeógrafo. Era uma máquina manual que você imprimia ou a álcool ou a tinta, e eles pegavam esse material impresso e distribuíam nos bancos de praças. Eles levavam para as cabines de telefone, inseriam nas listas telefônicas, e também eles colocavam de modo especial nos pátios da universidade, principalmente na Universidade de Munique. Nada é mais desonroso para um povo civilizado do que se deixar governar sem resistência por um grupo irresponsável de governantes dedicados a instintos sombrios. Não é verdade que todo o povo alemão honesto hoje tem vergonha de seu governo? E quem dentre nós pode sentir as dimensões da desonra que cairão sobre nós e nossos filhos, quando o véu cair de nossos olhos e os crimes mais horríveis e extravagantes vierem à luz? É impossível lidar com o assunto do nacionalsocialismo de maneira intelectual, uma vez que não é intelectual. Não se pode referir-se a uma visão de mundo nacional socialista, pois, se existisse, teria que tentar provar ou combater com meios intelectuais. Mas a realidade apresenta uma imagem totalmente diferente. No início, esse movimento dependia do engano e traição do próximo. Mesmo assim, estava podre por dentro e só podia se salvar por meio de mentiras constantes. O próprio Hitler, em uma edição inicial do livro dele, escrito no pior alemão que eu já li, e ainda foi elevado a uma bíblia pela nação de poetas e pensadores, escreveu: "Você nunca acreditaria em como é preciso iludir um povo para poder dominá-lo." Em fevereiro de 1943, os irmãos Scholl trouxeram uma mala, ou as duas malas de estudos, repletas de panfletos. E eles começam a espalhar os panfletos na universidade, no hall de entrada,
nos corredores, nas escadarias, nos parapeitos, para que as pessoas pudessem, logo no início das aulas, pegar os panfletos e ler e tentar distribuí-los. Só que nessa ação, simplesmente o que aconteceu? A pessoa responsável pelo prédio os pegou e avisa a Gestapo. E o que acontece? Eles acabam sendo presos pela Gestapo e sofrem um interrogatório naquilo que era chamado o Volksgerichtshof, ou seja, o Tribunal do Povo. Tanto o Scholl como o Probst foram condenados por traição e foram guilhotinados. Algo que chama muita atenção e que chamou muita atenção das pessoas realmente foi a coragem de ambos. Nenhum deles esmoreceu, nenhum deles ficou perturbado, pelo contrário, aceitaram a morte porque sabiam que aquilo era o certo a fazer. O próprio Hans, quando foi executado, simplesmente ele gritou: "Es lebe die Freiheit", ou seja, viva a liberdade. Os outros membros, um a um, também foram caindo. Willy Graf, Alexander Schmorell, o professor Huber, fora outros que também foram sendo mortos. Alguns foram libertados, mas o mais importante é o espírito desses jovens que, mais do que tudo, enfrentaram aquilo que moralmente era o correto. Não se deixaram esmorecer, não aceitaram os modismos e simplesmente renegaram aquilo que aparentemente para a grande maioria era o certo. Não existe o certo em termos morais, não há meia moralidade, há uma questão moral ou não há uma questão moral. Todos os seres humanos são iguais, independente de raça, de cor, de credo. E é isso que os jovens do grupo de Weiße Rose, a Rosa Branca, mostraram e demonstraram para nós. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que vejam no modelo, no exemplo desses jovens, aquilo que muitas vezes nós também devemos ser: lutar contra as injustiças, lutar contra as inverdades, buscar sair da caverna para que a gente possa realmente enxergar a realidade, os fatos como eles são, não como as sombras nos mostram. Ok, pessoal? Bom, não esqueçam mais uma vez, de dar um like neste vídeo, inscrevam-se no canal, já falei, por favor, é tão importante para nós. E também o sininho, não esqueçam o sininho, tá bom? Até a próxima.